Já o São Paulo luta contra uma maldição do segundo tempo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o São Paulo luta contra uma maldição, a maldição do segundo tempo. Em partes, essa maldição parece ter sido quebrada. É que na terça-feira, na classificação contra o Bolívar, São Paulo vence o primeiro tempo contra o time boliviano, chega a tomar o gol do empate e depois marca mais duas vezes, ou seja, também venceu no segundo tempo. Mas a sequência do tricolor era horrorosa na etapa final. Bora aos números. Antes desse jogo, São Paulo havia vencido o Curitiba por 1-0 no primeiro tempo em casa e tomou um empate no segundo tempo. Contra o Bolívar na altitude, vitória do São Paulo por 1-0 no primeiro tempo, derrota por 1-0 no segundo tempo, placar de empate, assim como o Coxa. Jogo contra o Grêmio, vitória do São Paulo por 1-0 no primeiro tempo e derrota por 2-0 no segundo tempo, o que determinou a perda dos 3 pontos diante do tricolor gaúcho. Situação idêntica do confronto entre São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo até vence o CAP por 1-0 no primeiro tempo, vem o segundo tempo, 2 gols sofridos e a derrota de virada. As exceções dessa sequência foram justamente o jogo do Bolívar que eu já citei e também um empate 1-1 contra o Flamengo, que não teve gols no primeiro tempo, e empate na etapa final. Você tem alguma explicação para essa sequência maluca do São Paulo super bem na etapa inicial e deixando a desejar na etapa final? A percepção de meio que a distância é de que falta um pouquinho de capacidade física. E aí também aquela questão psicológica, de tomar o primeiro gol e a coisa se desgovernar. Mas é um São Paulo que até tem dentro de campo qualidade, embora falte um pouquinho de elenco. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar a respeito dessa sequência curiosa de resultados ótimos no primeiro tempo e péssimos na etapa final. Pegar mais participações de vocês por aqui. O Antônio Jali, o Leonardo Prieto. Boa noite, Nicola. É verdade que o empresário do Domingos Duarte é o mesmo do Alanzinho? Se der, clássicos paulistas nas finais, Sansão e Derby que são favoritos. Eu li hoje que vamos lá, só para falar um pouquinho sobre Alanzinho. O Radar da Bola, que é uma página aqui nas redes sociais, foi quem publicou que o São Paulo havia reaberto as negociações com o Alanzinho. Aí o Daniel Perrone repercutiu essa informação, e agora já tem gente cravando que o Daniel Perrone deu a informação. Eu não tenho essa informação de que o Alanzinho tem o mesmo empresário do Domingos Duarte. O que eu posso contar para vocês é que a minha fonte do São Paulo, com quem conversei ontem, vou até ler o que a pessoa falou, quer ver? Eu mandei assim, tem alguma coisa de verdade nessa história? Da minha parte, nada sobre Alanzinho, tá? Então essa pessoa aqui tem papel importante dentro do departamento de futebol do São Paulo, descartando qualquer negociação. Acho que se o São Paulo quisesse contratar o Alanzinho, já teria avançado nessa operação. Jogador revelado na base do Palmeiras, que foi de graça para o futebol português e jogou as últimas 3 temporadas e meia no Moreirense. Wellington Florentino. Boa noite, Nicola. Um abraço de Teodoro Sampaio, interior de São Paulo. Abraço para você também. Obrigado pela mensagem. Rosa Marques, Christian Barletta, no São Paulo. Será que é verdade mesmo? Onde é que você leu? Eu não tinha ouvido sobre Barletta no São Paulo. Vamos ver se alguém já publicou alguma coisa. Barletta, vocês lembram, né? Jogador que passou pelo Corinthians, pelo São Bernardo. Barletta tem lesão confirmada no posterior da coxa e vira desfalque no Sport. Notícia de 15 de agosto. Barletta critica a comemoração. Porque assim, após passar por ressonância magnética na manhã desse sábado, foi detectada uma lesão no posterior. Porque assim, se houver a necessidade de investimento do jogador, não há a mínima chance de o São Paulo contratar. O São Paulo hoje não tem grana para fazer investimento, tá? E o Barletta tem papel importante no esporte. Estou até pegando os números dele. Esquece, 34 jogos, 12 gols, 7 assistências. O Sport nunca vai liberá-lo sem compensação financeira. Não boto muita fé não, tá, Rosa? Não sei onde é que você viu. Egito Zé, Nicola, sobre as eleições do São Paulo, quais as novidades? Egito, tudo se encaminhando para que a gente tenha só 2 candidatos. Pela situação Arrimacis, pela oposição Marcelo Portugal Gouveia Filho. O Marcelinho, como ele é conhecido, inclusive já contratou uma equipe de assessoria de imprensa. Ele vai ser representado pela agência Liga, que é do Juca Pacheco, que foi durante muito tempo o diretor de comunicação do São Paulo. Tomás Martins, ESPN deu que o São Paulo tem interesse no Alan. Não foi bem isso, Tomás.
cheguei a ler a matéria, a ESPN diz que é um dos nomes que estão sendo avaliados, que foi sugerido, que é o mesmo empresário do Domingos Duarte, que os caras estão vendo as possibilidades, tá bom? A minha informação de uma fonte no São Paulo é outra, respeito à apuração de todo mundo. O Guedes SP Clube da Fé, Nicola, boa noite. Alanzinho tá acertado com o São Paulo? A informação que eu tenho é diferente. Alanzinho no São Paulo é verdade, vi na ESPN hoje. Vi aí, Nicola. Vamos lá, vou mandar mensagem para mais uma fonte no São Paulo. A de ontem assegurou que foi oferecido, mas não interessa. O que eu vejo desse Alanzinho é que tem muita gente forçando a barra para que aconteça, tá? Vamos mandar aqui, ó. Quer ver, ó? A Rosa Marques, é verdade que o Pogba quer jogar no Brasil? Vamos lá explicar essa história. Foi o pessoal da ESPN o primeiro a falar que o nome dele tem sido oferecido, sugerido a clubes de futebol no Brasil. Vamos falar o português claro? Hoje, o Pogba não tem mais mercado na Europa. O cara jogou 2 temporadas 2 jogos na temporada 23-24, pegou 4 anos de gancho, esse gancho foi reduzido para 18 meses, ele cumpriu esse 1 ano e meio de suspensão, fechou com o Mônaco, jogou só 6 partidas e já foi dispensado, porque não conseguia ter intensidade. O futebol europeu já percebeu que o Pogba aos 33 anos de idade não serve mais. O que estão fazendo? Estão oferecendo o Pogba para mercados alternativos. Estados Unidos, Arábia Saudita e futebol brasileiro. O salário nem é o maior dos problemas. Ele ganhava no Mônaco 1.900.000 reais por mês. Tem pelo menos uns 10 jogadores no Brasil que ganham mais do que esse 1.900.000. O problema é gastar uma baita grana por um jogador que você não tem a mínima ideia se vai ou não ser útil dentro de campo, tá bom? O Vladimir Inácio. Boa noite, Nicola. O São Paulo tá querendo comprar um atacante de 39 anos, já tem muito jogador com mais de 30, assim não dá. Vladimir, bora explicar essa história do Vardy. O Vardy é um atacante que fez muito sucesso no Leicester em 2016, 10 anos atrás. Foi até artilheiro da Premier League, num dos títulos mais inesperados da história do futebol mundial. Só que o Vardy, aos 39 anos de idade, desempregado depois de cair com um time na Itália, foi oferecido ao São Paulo. Isso aconteceu antes da renovação do Caleri. Com a renovação do Caleri, o São Paulo descartou contratar o Vardy, até porque precisaria gastar mais de R$1 milhão por mês, tá bom? Carlos Campos está por aqui, o Bruno Leão também, o Anderson Carvalho, Lucas Rocha. Nicola, é verdade que o Kitmaster ofereceu 73 milhões ao São Paulo pelas maquininhas, além dos 140 milhões. Deve ser Ticketmaster, né? Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é de que o pacote fechado pelo São Paulo com a Ticketmaster prevê 250 milhões de reais em 5 anos. E o São Paulo tenta antecipar 110 milhões de reais desse acordo, além de 30 milhões de reais da cessão de um camarote por 5 anos. E o São Paulo recusou proposta da Europa. O Westerlo, da Bélgica, tentou a contratação do meio-atacante Pedro Ferreira, jogador de 19 anos de idade, formado na base do São Paulo e que tem jogado de vez em quando pela equipe principal. São 8 partidas no time de cima, na atual temporada, ainda sem gol e com uma assistência pelo Sub-20, 15 jogos, 2 gols e 5 assistências. São Paulo decidiu recusar a proposta do Westerlo por considerar cifras extremamente baixas, os números ainda não foram divulgados. São Paulo precisa de dinheiro, está de olho em alguma grande venda, mas entendia que se vendesse o Pedro Ferreira por tais números, faria um dos piores negócios dos últimos tempos. E olha que o São Paulo tem vendido um monte de jogador a baixíssimo custo. Chama atenção também a dificuldade do tricolor em vender atletas. Existe a necessidade de pelo menos uma grande venda. E Marcos Antônio e Bobadilha, que pareciam ser as bolas da vez, não foram nem sequer cobiçadas por clubes da Europa nessa janela de transferências. Diante disso, dá para imaginar uma temporada de números extremamente negativos do ponto de vista financeiro, a menos que o São Paulo consiga valorizar algum atleta daqui até dezembro e fazer essa venda antes da virada da temporada. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: qual hoje é o jogador mais valioso do elenco, aquele que pode render uma grande venda? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um vídeo de notícias exclusivas e atualizadas do mercado do São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado de verdade. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Vai pra cima, foi.